que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, querido Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, quando me sondas, Senhor, nada posso ocultar. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso esconder. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei, leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso esconder. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da sua paz. Tens na sua vida 1000 problemas a enfrentar. Tens desconfiança, já perdeste a esperança. Sem nenhum amigo em que possas confiar, Cristo te estende a sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra dos momentos de tristeza
sua forte mão. Tem só desespero, amargura e tremor. Andas inseguro, temeroso do futuro. Sentes o cansado de lutar em meio à dor. Cristo te estende a sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra dos momentos de tristeza e aflições. Cristo te estende a sua forte mão. Graça e paz do Senhor Jesus, boa noite, espero que você esteja muito bem, amém? E que a graça do Senhor esteja sendo multiplicada sobre a tua vida nesse dia, que você esteja aí no meio dessa semana, tendo uma semana de bênçãos, e se estiver passando por lutas, que as bênçãos continuem a estar com você
mesmo que nesse momento de dificuldade você não perceba, mas saiba que muitas bênçãos existem mesmo em dificuldades. Antes da gente refletir um pouquinho aqui na mensagem do Senhor para nós nessa noite, quero lembrar que o primeiro domingo de outubro nós teremos a nossa ceia, tanto para as pessoas que estarão assistindo o culto online, quanto para aqueles irmãos que estarão presentes lá no templo. Então vá se preparando para esse momento, convide os irmãos, convide as pessoas, lembrando que se você decidir participar da ceia lá no templo, venha todo equipado com sua máscara. Lá temos já os gels, todos os displays de gel, álcool em gel, todos espalhados por lá. Venha com máscara, como eu já disse. E também fique tranquilo que os elementos da ceia estarão obedecendo às normas para o manuseio, sem que haja contágio ou interação entre os elementos e outras pessoas. Então fique em paz que nós estamos preparando todo esse momento. Para você que fica em casa, compre, como você tem feito aí todo mês, os elementos da ceia para que você possa ceiar e estar conosco também, nem que seja de forma virtual. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Lembrando que nosso projeto continua todo aí, o 1 quilo a mais. Nos ajude com isso para a honra e glória do seu nome. O texto que eu quero ler está em Hebreus capítulo 12 e eu quero falar um pouquinho sobre o que Deus tem para nós em dias em que nós temos visto muitas dificuldades, temos percebido muitas dificuldades no nosso cenário cristão. Quais são essas dificuldades? Dentre as muitas dificuldades que nós já passamos no dia a dia, na nossa luta diária, na nossa luta familiar, luta de trabalho, enfim, o nosso processo de vida, nós temos ainda que conviver com o mau testemunho de muitas pessoas que, se dizendo cristãs ou discípulas de Jesus, acabam trazendo tristeza ao nosso coração. Mas eu não venho com uma linguagem de julgador, de juiz. Eu não venho com uma linguagem ácida, uma linguagem tóxica, sendo aquele pregador que vai pelo caminho da condenação, dizendo que isso é ruim e tudo mais. A gente sabe que essas coisas são ruins, que não assomam, certo? Que são difíceis. Por exemplo, quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, e quando o sal perde esse gosto, ele serve para ser pisado, então a gente percebe que isso tem acontecido muito, né? Muitas pessoas que são sal da terra estão perdendo aí o gosto, o tempero de Cristo. Mas eu quero trazer agora um alento, eu quero trazer uma motivação, algo que vai trazer para você, certo? Ajuda para que você, assim como eu, possamos passar diante dessa situação em que muitos de nossos queridos irmãos e irmãs acabam testemunhando de uma forma negativa sobre a nossa fé, e nós, como eu e você, precisamos nos comportar. Já caiu por terra a ideia de que não cabe a nós, né? Eu acho que quem tem dificuldade ainda com isso precisa rever o seu cristianismo, que a Bíblia não nos diz, não nos autoriza a condenar, a julgar ninguém. Pelo contrário, a gente deve deixar as pessoas na mão de Deus e na mão de Satanás, como Paulo fez, né? Exatamente como fez em Coríntios, quando ele explica em Coríntios. Porque não adianta eu ir em justiça, eu fazer alguma coisa com essas pessoas. Elas vão acabar colhendo as colheitas do seu plantio. Então eu quero que você olhe a partir de uma perspectiva bíblica e também de uma perspectiva que nos ajuda a conviver e encontrar forças para suportar isso. O capítulo de Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, e os primeiros versículos diz o seguinte, olha só: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado. Preste atenção. Nós que estamos rodeados de inúmeras testemunhas, certo? Nós, cristãos, ali o autor de Hebreus estava falando para aqueles hebreus, para aquelas pessoas que se entregaram para Jesus, falando assim, olha, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Por quê? Porque no capítulo 11 eles estavam falando dos heróis da fé. São aquelas pessoas que entregaram as suas vidas e viveram pela fé. Então, assim, alguns intérpretes falam que é esta testemunha, este grupo de testemunhas, essas pessoas que já estão com o Senhor,
que elas estão testemunhando agora a nossa fase, a nossa vez, nós que estamos vivos, no caso, aqueles que estavam vivos naquela época, certo? Mas continue com essa questão de que há testemunhas, pessoas testemunhando, pessoas que estão observando o que nós estamos fazendo, não somente no campo espiritual, mas também aqui na terra. Nós também aqui na terra temos muitas testemunhas oculares do nosso procedimento, ok? Você entendeu bem isso aí? Tanto espiritualmente, quanto seja a interpretação espiritual, ou seja na interpretação terrena, nós temos testemunhas, nós estamos rodeados de pessoas que nos observam, que percebem o nosso comportamento. E o texto continua dizendo o seguinte: por causa dessas testemunhas, olha só que interessante, que nós temos, seja ela espiritual, ou pessoas que já estão com o Senhor, ou aqui na terra, qual que é o nosso papel por termos essas testemunhas? Livrar-nos de todo o peso e, o texto diz, do pecado que tão firmemente se apega a nós, e passamos a correr com perseverança o quê? Uma carreira, uma corrida que está proposta, olhando, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Versículo 3, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Vamos orar? Senhor, eu apresento esta palavra diante do Senhor, uma palavra que foi dita por este autor há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, e essa palavra desafiou aqueles irmãos e irmãs. E esta palavra atravessa todos esses séculos e milênios, pelo menos 2 milênios, e chega até nós, ó Pai, com o mesmo desafio, com a mesma proposta, dizendo para nós que estamos rodeados de testemunhas, pessoas estão nos observando, seja no âmbito espiritual, ou seja ao Senhor aqui na terra, nós estamos rodeados de pessoas que nos observam. E por isso nós precisamos tirar todo o peso e também nós precisamos tirar o pecado de nós, que tão firmemente se apega a nós. Nos ajude a correr essa carreira, essa corrida da vida, da jornada da vida, a fim de que sejamos isso que a sua palavra está orientando nessa noite, que sejamos fiéis ao olhar para Cristo, que suportou toda a vergonha em nosso lugar. Em nome de Jesus, eu oro assim, amém. Você está entendendo? Olha só que interessante. Como eu disse, nós estamos cercados de testemunha. Você está cercado de testemunha. Eu, nesse momento, estou cercado de testemunha. Você está me ouvindo. E pessoas que em outros lugares, quem sabe em outros países, também estarão me ouvindo. E veja bem, elas são testemunhas do que eu estou falando. Você é testemunha do que eu estou falando. E nós, como filhos de Deus, ou como pessoas que se declaram filhas de Deus, nós, ao dizer isso, já passamos a ser alvos dessas testemunhas, dessas pessoas que nos observam. E elas nos observam atentamente. E no caso das pessoas aqui da terra, não daqueles que já estão aperfeiçoados nos céus, por causa da fé em Cristo Jesus, os daqui na terra, ainda por causa do processo de transformação, são tendenciosas a nos julgar, assim como nós também, se não tomarmos cuidado. E elas nos observam. E sempre que nós cometemos um erro que seja, você já percebeu que este erro ele é potencializado? É engraçado, né? Você vai fazer milhares de coisas certas. Agora, uma coisa errada que você fizer poderá te condenar. Não porque era da vontade de Deus essa condenação, mas porque nós caímos no julgamento do ser humano, que infelizmente não tem condições de fazê-lo, até não tem condições e como também não tem autorização para fazê-lo. Pois é, né? Como lidar com isso? Como você e eu podemos lidar com essa pecaminosidade que existe em mim, em você e no ser humano? Essa tentação e muitas vezes a prática do julgamento. E não somente a prática do julgamento, mas também da condenação.
de separar, de fazer acepções de pessoas por causa disso. Jesus está sendo apresentado aqui como alguém que levou toda a vergonha do pecado. E apresenta o autor de Hebreus, no capítulo 12, uma orientação de olharmos para este Jesus, que levou sobre si toda essa condenação, toda essa vergonha, deixando-se levar, trazer isso sobre si, para que você e eu pudéssemos, como diz o texto, correr a corrida, seguir nessa carreira, sem que possamos ser julgados pelas testemunhas. Mas para que eu consiga viver saudavelmente essa palavra, preste atenção agora, para que você e eu, para que nós consigamos não deixar que os julgamentos equivocados das pessoas para conosco sejam tortuosos, nos machuquem, nós precisamos seguir a primeira orientação do texto, tirar todo o peso de nós. O que seria esse peso? Tirar de nós um jugo, tirar de nós um fardo que não é para carregarmos, que é o fardo da vergonha que o texto está falando. Quando nós olhamos as pessoas dando mau testemunhos acerca de Jesus, nós ficamos envergonhados. Eu fico com vergonha. Puxa, não era para ser assim. Não era para que nós testemunhássemos, porque a gente vê pessoas, e aí é mais fácil para nós a gente julgar e condenar. Não, aquela pessoa não deve ser cristã, ela não deve ser. E se ela for? Nós temos, pergunto, para você refletir comigo agora, nós temos o poder que o Espírito Santo tem de sondar o coração daquela pessoa? E se aquela pessoa de fato é convertida, mesmo que para mim o fato dela ter cometido aquele pecado não condiz com alguém convertido, eu tenho condições de dizer se aquela pessoa é ou não cristã? O que dizer, por exemplo, de um Davi que, segundo as Escrituras, tinha um coração segundo o coração de Deus, que cometeu o que cometeu, um assassinato e um adultério de tal maneira, que trouxe repulsa para o profeta Natan na época. Como você e eu, como nós podemos julgar a Davi? Você percebe que o texto está propondo para nós é que até a vergonha dos maus testemunhos de outros cristãos, se nós tirarmos de nós esse peso do pecado que já foi lançado sobre Jesus, seja o meu pecado, o pecado daquela pessoa ou de toda a humanidade, foi lançado em Jesus, já passou essa vergonha por nós, nós passamos agora a tirar uma responsabilidade que nós queremos ter, que não é nossa, que é de julgar, que é de dizer se aquela pessoa é condenada, é cristã ou não. E às vezes a gente até se pega dizendo para as pessoas, por exemplo, alguém chega para falar assim, aquele irmão que diz que é crente lá, fez isso, e você fala assim, para tentar amenizar a coisa. Talvez ele, é que tem muitas coisas, pessoas dentro da igreja que não são cristãs, são um joio, né? A gente usa muito essa expressão, mesmo não entendendo muitas vezes o que esse texto quer dizer. Deixa eu dizer algo para você. Vença a tentação de ser o juiz, de julgar. Vença a tentação de querer trazer esse peso da vergonha do outro e a sua para si. Vença a tentação do pecado, que como nós lemos aqui no versículo 1 ainda, do pecado que é tão firmemente apegado, grudado em nós. Como fazer isso, pastor? Qual é a solução? O que eu devo fazer? Veja a resposta proposta pelo autor de Hebreus, que está aqui. Versículo 2. Olhe, siga olhando firmemente. Veja bem, firmemente. Isso é lute, seja duro, não negocie isso. Olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Tá vendo? O jugo, o fardo da vergonha foi sobre ele. Então olhe para ele. Sabe aquele jargão de cristão assim que a gente fala assim, quando você estiver na igreja e vê coisa errada, não olha para o homem, não olha para Jesus. Apesar de ter virado um clichê, já uma frase feita evangélica, olhe para Jesus, mas olhe de verdade. E o texto está dizendo assim, olhe
firmemente. Isto é, lute com a tentação, mantenha o seu olhar firme nele. Firme, porque se você não for firme em olhar para Jesus, você vai olhar para a pessoa que está fazendo errado, você vai olhar para o seu pecado, você vai olhar para o seu erro e você vai ficar com vergonha, você vai trazer de volta o peso, como diz o texto, você vai trazer de novo o pecado que já foi pago. Arrependa-se, coloque-se diante do Senhor, ore pela pessoa que falhou, mas não traga sobre si o jugo de ter que ser acusado de um juiz, uma vez que você não tem essa autorização. Eu sei que essa palavra ela é muito ampla, mas o que eu quero trazer para você nessa noite é o seguinte, que você reflita comigo, de que se eu e você olharmos para Jesus, nós vamos conseguir suportar essas testemunhas que estão, essas pessoas que estão nos olhando, e no caso das pessoas que ainda estão aqui na terra porque são pecadoras, nós conseguiremos suportar as acusações, as maledicências, a fofoca que virá. Por quê? Porque essas pessoas vão dizer que nós somos pecadores, é evangélico, é cristão, é discípulo lá dizendo que é filho de Deus e está fazendo isso, isso e aquilo. Mas você vai poder olhar com misericórdia e falar assim, infelizmente aquele irmão falhou. Vamos orar por ele e você vai se tornar um pacificador, um criador de pontes. Você vai dizer, sim, é verdade, ele falhou, mas nós vamos orar para que ele não fale mais e vamos ensiná-lo. Você pode exortá-lo, você pode chamar a atenção, você pode puxar a orelha, pode, mas se lembre de Mateus 18, se o teu irmão pecar, vá dele, não sente na roda dos escarnecedores para zombar e muito menos para julgar aquele irmão que falhou. Porque o meu pecado, o seu pecado, só tem um nome diferente do aquele irmão. A gente não diz que pecado é tudo igual? Na hora de viver isso, precisamos entender que nós somos autorizados, sim, a orar, olhar, exortar, chegar para a pessoa, apontar-lhe, mostrar-lhe o erro, corrigi-la, mas tudo isso em amor, em mansidão e com muita, mas muita sabedoria. Amém? Você tem alguma pessoa aí que deu um mau testemunho? Aí na televisão tem um monte aparecendo aí, né? Algumas pessoas aí que deram alguns maus testemunhos que ficaram público, né? Infelizmente. Mas você conhece alguém? Olhe para essa pessoa agora. Você está dando um mau testemunho? Arrependa-se agora e vamos orar por você nesse momento. Amém? Coloca aí diante do Senhor essa dificuldade. E lembre-se, a resposta para essa reflexão é: como vencer essas coisas, pastor? Olhe firmemente. Versículo 2, capítulo 12 de Hebreus. Olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oremos. Senhor, abençoa o meu irmão, a minha irmã que está neste momento colocando algum irmão que deu algum mau testemunho, ou quem sabe até si mesmo. Por favor, ajude. Que ela consiga, ó Deus, agora não ser juiz, mas ser um zelote, alguém que vai orar e vai abençoar essa pessoa. Ajude-nos, porque estamos cercados de testemunhas, as pessoas estão nos olhando e muitas vezes falhamos. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a dar um testemunho bom, que também, ó Deus, a coisa boa aconteça. É a nossa oração, em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha te abençoado, que essa quarta-feira termine para você aí em paz e que esse final de semana você possa estar firme aí conosco lá na Ibage, seja você que vai lá ou lá na sua casa no culto, na nossa live. Deus abençoe, fica na paz, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, que as consolações do Espírito estejam sobre a tua casa e que o poder e o amor de Jesus esteja sobre você e não permita que você seja um juiz, mas sim um somador, um agregador. Em nome de Jesus, amém.